Uma cidade flutuante no meio do oceano, maior do que qualquer embarcação já construída até então, vendida como inafundável. O Titanic não era apenas um navio, era um monumento ao otimismo humano, um símbolo de progresso, de tecnologia e de poder econômico. Imagine entrar em um palácio de luxo sobre as águas, com escadarias douradas, lustres de cristal, piscinas aquecidas e cabines que pareciam suítes de hotéis 5 estrelas. Para os passageiros da primeira classe, atravessar o Atlântico nunca tinha sido tão confortável, tão glamouroso e tão seguro. Mas, em menos de uma semana de viagem, essa maravilha da engenharia transformou-se no maior desastre marítimo da história moderna. Como isso aconteceu? Por que o navio dos sonhos se tornou um túmulo de aço no fundo do oceano? A resposta não é simples, porque não se trata apenas de um iceberg. Ela envolve decisões humanas, erros de cálculo, arrogância e até uma corrida pelo prestígio internacional. No início do século XX, o mundo vivia a era de ouro da indústria. A Inglaterra era o centro financeiro global, os Estados Unidos cresciam em ritmo acelerado e o Atlântico se tornava uma ponte vital para negócios, migração e turismo. As grandes companhias marítimas competiam como gigantes. Quem teria o navio mais rápido, mais luxuoso, mais impressionante? Nesse contexto, nasceu a ideia do Titanic. A White Star Line queria superar seus rivais diretos, como a Cunard Line, e apostou em algo diferente. Em vez de focar apenas em velocidade, criaria o navio mais luxuoso e seguro do planeta. O Titanic não foi apenas uma construção naval, ele foi propaganda pura. Com 269 metros de comprimento, mais de 50 mil toneladas e espaço para mais de 2.200 pessoas, era como se uma pequena cidade tivesse sido erguida sobre o oceano. As cabines da primeira classe exibiam móveis esculpidos à mão, tapeçarias, restaurantes com chefes franceses e até um campo de squash. Mas enquanto a riqueza da elite era celebrada em palcos dourados, os porões também carregavam outra face da história. Centenas de imigrantes que viajavam na terceira classe, sonhando com uma vida melhor na América. Essa desigualdade não era apenas econômica, mas também estrutural. Dos 20 botes salva-vidas, a maioria seria ocupada primeiro pelos passageiros mais ricos, em uma lógica que revelava a hierarquia social de sua época. Assim, desde o momento de sua partida, o Titanic não era apenas um navio, era um retrato flutuante da humanidade, com suas contradições e desigualdades. A tragédia do Titanic não aconteceu por acaso. Ela foi construída ao longo de uma cadeia de decisões que pareciam pequenas, mas que, juntas, criaram um desastre inevitável. No dia 14 de abril de 1912, a noite estava calma demais. O oceano parecia um espelho. Para os marinheiros, isso significava uma armadilha. Sem ondas quebrando contra o gelo, icebergs se tornavam invisíveis até o último momento. Mesmo com diversos alertas de gelo enviados por outros navios, o Titanic manteve sua velocidade de cruzeiro. Por quê? Porque havia uma corrida de prestígio em jogo. Chegar antes a Nova York significava manchetes, fama e mais passageiros no futuro. Quando o iceberg finalmente foi avistado, o navio tentou uma manobra de desvio. Mas com suas dimensões colossais, era como tentar desviar um arranha-céu em movimento. A lateral foi rasgada em 5 compartimentos estanques, muito além da capacidade de flutuação. Mas o iceberg não foi o único culpado. O navio tinha botes salva-vidas para apenas metade das pessoas a bordo, e muitos deles foram lançados ao mar com lugares vazios. As evacuações foram caóticas, sem treinamento adequado, com confusão entre tripulação e passageiros. Enquanto isso, a orquestra do navio tocava até o último minuto, criando uma cena quase teatral diante da tragédia. Imagine estar naquela noite gelada, vendo a imensidão do Atlântico engolir a maior obra da engenharia humana da época, enquanto mais de 1.500 pessoas desapareciam nas águas escuras. O naufrágio do Titanic chocou o mundo. Como um navio vendido como inafundável pôde afundar em sua primeira viagem? Jornais ao redor do globo estampavam manchetes, políticos exigiam explicações e investigações começaram imediatamente. O desastre revelou falhas gritantes, a ausência de botes suficientes, a falta de treinamento de evacuação, a pressão por velocidade em detrimento da segurança. Mas também revelou algo mais profundo, a arrogância humana diante da natureza. O Titanic representava a ideia de que a tecnologia poderia vencer qualquer obstáculo. Seu afundamento mostrou o contrário, que o oceano, silencioso e frio, podia engolir até os maiores símbolos de progresso. Esse choque levou à criação de novas regras internacionais de navegação, como a obrigatoriedade de botes salva-vidas para todos os passageiros, sistemas de rádio funcionando 24 horas e patrulhas de gelo no Atlântico Norte. Ainda assim, o Titanic continua sendo mais do que uma lição técnica.
Ele se tornou mito, metáfora e símbolo. Para alguns, representa o excesso de confiança de uma era que acreditava no progresso infinito. Para outros, é um lembrete da vulnerabilidade humana, do quanto somos frágeis diante de forças que não controlamos. Mais de um século depois, o Titanic ainda está lá, a quase 4.000 metros de profundidade, dividido em duas partes, lentamente consumido pela pressão e pelas bactérias do oceano. Sua localização só foi encontrada em 1985, e desde então imagens do navio no fundo do mar alimentam o imaginário coletivo. A escadaria principal, agora coberta de ferrugem, ainda guarda a aura de um tempo perdido. Mas por que ainda falamos tanto do Titanic? Porque ele não é apenas uma história sobre navios. Ele é sobre ambição, arrogância, desigualdade e tragédia. Ele mostra como o ser humano, ao tentar conquistar a natureza, muitas vezes esquece de respeitá-la. E talvez, por isso, continuamos fascinados. Porque no fundo, a história do Titanic é a nossa própria história, a eterna luta entre sonhos grandiosos e limites implacáveis. E tudo isso está escondido bem debaixo dos nossos pés, no silêncio gelado do Atlântico.